Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para, digamos assim, fazer um resumo e ao mesmo tempo, digamos assim, fazer uma síntese sobre a proposta da nossa unidade 1, que já estamos atrasados, né? Tivemos alguns dias aí de recesso por conta de feriado e eu acho que nós não podemos ficar tão atrasados assim, tá? Então, de forma alguma, isso aqui tem a ver com a responsabilidade de vocês, mas tem a ver com uma preocupação que é, pelo menos, dar um conteúdo rápido e básico em nossa disciplina, tá? Que é a disciplina de Psicologia Aplicada às Organizações, tá? Então, gente, essa unidade 1, né? E aqui eu já começo, tá? Eu espero ser breve também e talvez eu venha discutir, fazer essa discussão dividido o assunto em 2 vídeos, tá? Mas vamos aí. Então, pessoal, tanto o PowerPoint, Sentidos e Significados do Trabalho, que é esse aqui que eu estou apresentando para vocês, quanto o vídeo do Café Filosófico, com o título Nova Composição do Trabalho, tanto um quanto o outro, em nossa atualidade, debruçam sobre uma questão antropológica, digamos assim, que versa em direção às mudanças ocorridas na forma e no conteúdo do trabalho e na organização social do trabalho nos últimos tempos, tá? Até a nossa atualidade aqui. Então, queridos, por organização social do trabalho, entende-se as formas de cooperação entre as pessoas, tanto no setor público quanto no setor privado, bem como os aportes tecnológicos e as estruturas físicas que permitem, digamos assim, otimizar a forma de gestão do trabalho. Tá? E as estruturas também, gente, são as regras, são as normas, são as leis que, digamos assim, regulam as nossas relações. E as organizações, no caso, e ressalta-se aqui que as organizações são feitas por pessoas, tá, pessoal? Pessoas que trabalham, que decidem sobre outras pessoas, que são, consequentemente, afetadas positivamente ou não por determinadas ações tomadas no interior das organizações. Tá, gente? Isso é importante frisar, tá? Aqui. Em relação à psicologia organizacional do trabalho, né? Os psicólogos, de maneira geral, dentro desse campo, eles falam de alguns construtos sociais, ou seja, determinados valores como motivação, envolvimento no trabalho, aprendizagem, valorização, empatia, né? São todos valores importantes que a psicologia no campo das organizações entende como formas de, digamos assim, de construção e permanência de relações no interior das organizações empresariais. E que hoje deve dar atenção a isso, tá? Porém, gente, a organização do trabalho, ela pode gerar também, pessoal, transtornos, pode gerar frustrações, né? E pode ir de encontro à subjetividade dos trabalhadores, tá? E isso vai gerar consequências e isso inclui, digamos assim, o adoecimento mental, tá? Então, gente, de modo algum, nós queremos aqui colocar as empresas em embate com os trabalhadores. Até porque os empresários também adoecem mentalmente. Os altos executivos adoecem mentalmente. Mas é importante frisar que os trabalhadores, de modo geral, né, e os trabalhadores, digamos assim, enquanto subordinados dentro de uma cadeia de comando, eles são o elo mais fraco dessa relação, né, porque as exigências também recaem sobre eles, né? Tá, gente? Então isso é importante levar em consideração. Então, gente, direitos trabalhistas aqui tem relação, tem influência sobre a forma da organização do trabalho? Sim, tá? Tem.
Mas hipótese alguma aqui, gente, é para, digamos assim, prejudicar empresários e microempresários, porque são pessoas que lutam e concorrem no mercado de trabalho, no mercado de produção, né, de objetos e produção de serviços, tá? Então, gente, só fazendo uma revisão um pouquinho, historicamente, gente, a instituição trabalho, ele é uma prática complexa, né, que nós sabemos, e multifacetada. Julgar assim, pessoal, se o trabalho ele é bom ou ruim, se traz, digamos assim, prazer ou satisfação, sofrimento e angústia, digamos, é uma tarefa difícil para nós julgar, né? Sentimos e avaliamos, ajuizando, digamos assim, N coisas sobre o trabalho, né? Porém, houve uma época que para a organização técnica, digamos assim, e objetivo do trabalho, à luz das organizações empresariais ou burocráticas públicas, né? O valor aferido, digamos assim, ao sacrifício, à subjetividade do indivíduo, digamos assim, em torno do trabalho realizado por uma determinada pessoa, né? Pouco importava a essas organizações, né? Porém, as coisas avançaram nos últimos anos de tal modo que uma empresa média, né, sobretudo o setor de recursos humanos, e que agora é o recurso de gestão de pessoas, conta com psicólogos, assistentes sociais, né, profissionais da área médica que estão atentos ao modo, à condição de saúde desse trabalhador, né, homens e mulheres, tá? De outro modo também, gente, pensar em sofrimento alheio, digamos assim, tratando-se de trabalho, é algo que não faz parte necessariamente do aporte ideológicos de empresas ou das organizações capitalistas de um modo geral. Uma vez que as empresas, elas atuam dentro de um ambiente, gente, de alta concorrência, né? E em um ambiente competitivo e planejado, digamos assim, que é um ambiente de recriação, que é o sistema capitalista de produção. Mas para não falar apenas do capitalismo, gente, esse mesmo, digamos assim, juízo, né, indiferente à subjetividade e ao sofrimento de um trabalhador, por exemplo, sempre ocorreu na história da humanidade, né? E de modo semelhante ao capitalismo, ocorreu também com formas econômicas não capitalistas, ou seja, nas formas econômicas desenvolvidas por sociedades tribais indígenas e não indígenas, né? Mesmo que o significado para essas sociedades, né? Mesmo que a economia tenha um outro significado a essas sociedades, que é a relação com o poder, né? Com o status, né? Que é tipicamente das sociedades indígenas, né? E não indígenas, né? Mesmo que as sociedades não tenham sido direcionadas para o acúmulo ou a pilhagem, como ocorre no capitalismo, né? A indiferença ao sofrimento humano, né? À subjetividade humana, sempre ocorreu em ambas as situações econômicas, capitalistas e não capitalista, tanto no pretérito quanto no presente, tá, pessoal? Tanto em épocas passadas como no presente. Por outro lado, gente, o que nós vemos hoje, nós estamos vendo um rumo interessante dessa discussão sobre a organização do trabalho e sobre o significado do trabalho. Principalmente no âmbito da academia, né, como nós estamos vendo, né, no âmbito da saúde pública e até no espaço público em geral, envolvendo as empresas e a sociedade, né? E nota que as implicações e as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, né, hoje essas mudanças afetam todos os trabalhadores no nossa temporalidade, nossa contemporaneidade, né? E isso ocorre em todos os sentidos da vida também, né? Então,
O trabalhador hoje, por exemplo, ele adoece mais, trabalha cada vez mais, mesmo com as invenções e com as inovações tecnológicas, esse trabalhadora tem trabalhado cada vez mais. Então, tecnologia, pessoal, não é sinônimo de menos trabalho, né? Ou de melhoria ou qualidade total do trabalho, né? Para muitas pessoas que executam o trabalho permeado por essas novas tecnologias, significa também exaustão, significa sofrimento, significa angústia, significa cansaço, tá? Então, pessoal, no que tange então a nossa disciplina, focalizaremos então exatamente como a instituição trabalho hoje em dia é impactada por novas necessidades, digamos assim, da realidade competitiva, que é a indústria 4.0, né, por exemplo. Isso relaciona-se às mudanças tecnológicas que exigem do trabalhador, vocês, por exemplo, meios de adaptabilidade e essa adaptabilidade não apenas a essa ambientalização tecnológica que nós vivemos, mas a uma forma de adaptabilidade subjetiva do indivíduo que as empresas, de certa forma, consideram, né, importante, que é a dimensão imaterial do indivíduo, sua cognição, que é a inteligência, e vocês são inteligentes, né? E as habilidades socioemocionais, que servem para lidar com as adversidades da vida diária no âmbito das organizações. Então, gente, a inteligência e a habilidade emocional, então, como já foi dito em outras vezes, até mesmo em palestra que vocês já ouviram, né? Elas são hoje captadas pela empresa concorrencial, pela atual forma de empreendedorismo. E isso significa reprodução do capital, né? Garante a reprodução, né? Garante, digamos assim, que a competitividade pode ser assegurada por pessoas que saibam lidar com adversidades, que inclui pessoas, né? Eventos e tantas outras coisas. Ok, pessoal? Então, pessoal, do slide 2 ao slide 5, né? Ocorre historicamente, gente, uma mudança significativa não só na forma da organização do trabalho, mas como uma coisa que é muito importante, que é a crença em torno do trabalho, tá? E isso é uma nova forma paradigmática de se entender e valorizar o trabalho. Como vocês podem ver aqui, olha, na antiguidade clássica, né, o trabalho de subsistência era visto e era entendido como um castigo, algo feito por escravos que não eram donos de si mesmos, né? Tá, gente? Então, eles atuavam em uma situação ou num contexto determinados por entidades, digamos assim, sobrenaturais ou por déspotas, né? E mesmo, por incrível que pareça, no período grego, com a noção de liberdade de consciência sendo exercido pela prática filosófica, a condição do trabalho, de subsistência e acúmulo ainda era direcionado às pessoas, né? O trabalho e a condição do trabalho, né, pesado, era direcionado às pessoas não livres, né? Então, a arte de pensar no tempo antigo era para pessoas do círculo pessoal de um déspota, de um tirano, de um imperador, né? Então, os escravos, a eles era destinado o trabalho pesado, né? Ainda, digamos assim, no início da Idade Média, tá, pessoal? A crença ou a fé, né, de um indivíduo em relação a uma entidade sobrenatural, ou pela, digamos assim, exacerbação, né, da força gratuita de uma autoridade, né, sobre o trabalhador, mantinha o trabalho como algo ainda a ser realizado por escravos ou por servos, né? Ou seja, aquelas pessoas que não tinham total liberdade econômica, né? Em ambas as condições, pessoal, o trabalho era resultado, então, gente, do infortúnio, tá? Era resultado de um azar, né?
de alguma forma de castigo, que era a vontade, por exemplo, de uma entidade ou de um déspota, né? Então, gente, isso aí era difícil. O indivíduo, então, gente, ele era subjugado, né? Não tinha expectativas, não tinha esperança, né? O único caminho, né, do trabalho era a morte ou sofrimento, como forma, digamos assim, de penitência ou aquilo que eles eram destinados, né? Trabalhar até morrer, né? Tá, gente? Então, gente, isso perpassa então pela Idade Média, né? Então, o que muda, né? O que muda, né? Tudo muda então, gente, com uma mudança de perspectiva. Historicamente, ocorre uma mudança, né, de perspectiva paradigmática, ocorre uma mudança de visão de mundo sobre o trabalho, né? E aí eu vou utilizar aqui, gente, as contribuições de Max Weber, tá? Na sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? Que foi muito importante para tentar entender essa passagem, né, de um momento histórico para outro, né? Envolvendo o capitalismo e a autonomia, né, do trabalhador, né? Então, segundo Weber, né, o mundo ocidental, né, em sua obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, esse tipo de visão de mundo e de crença sobre o significado do trabalho mudará então, gente, a partir de uma mudança de concepção, sobretudo religiosa, promovida pelas confissões religiosas protestantes, tá, gente? As confissões religiosas que eu digo aqui, gente, são as correntes protestantes, né? Que no caso é o luteranismo, o pietismo, o calvinismo, né? Enfim, o anglicanismo, tá, gente? Então, são essas as confissões religiosas, tá, gente? Então, agora, gente, o sentido dado ao trabalho, o labor humano, né? O sentido dado ao trabalho, né? Portanto, ao labor, né? A laboriosidade humana, é resgatado nas escrituras sagradas cristãs, não apenas como um dado econômico ou do sofrimento, mas em um sentido simbólico, né? Essa mudança ocorre porque o trabalho ele passa a ser visto e praticado como uma vocação, um dom de Deus dado aos homens merecedores, né? Escolhidos. A predestinação, então, gente, ela é a base da fundamentação dessa corrente confessional, né? Que é uma convergência, né, de ações que iniciam, digamos assim, lá no século XVI. Aí fica uma questão, né, muito interessante, né, que é uma dúvida que somente Deus é capaz de responder. E a questão é a seguinte: mas afinal, quem são os escolhidos? Quem são aquelas pessoas que de fato terão, né, o sucesso, né, que terão a glória, né, de fazer parte dessa nova visão de mundo, né? Esse é um drama, gente, ou o dilema dos fiéis, porque Deus, assim, gente, como nós sabemos, ele é algo intangível. Ou ele é sentido e percebido pela experiência individual de cada um. Assim sendo, a única maneira de saber os sinais de merecimento está exatamente nos resultados produzidos pelo trabalho, que é o seu acúmulo, né? Então, o trabalho, o tamanho do resultado do seu trabalho mostrará o quão você é abençoado. Tá, gente? Então, o trabalho que antes era o castigo, agora se aproxima da concepção de vocação, como está aqui, ó. O trabalho se coloca como resposta a uma questão fundamental do homem, a do sentido de sua vida. Quem são os escolhidos, né? O trabalhador desenvolve uma identificação com a realização de sua atividade. Ele passa a se identificar com o trabalho, né? O trabalho é, portanto, o alicerce do qual irá edificar a construção de sua realidade social. Então, gente, o trabalho, ele passa a ser visto, então, como algo digno.
algo vocacionado. Então, gente, há uma relação ética entre o trabalho realizado e o resultado do trabalho. O resultado do trabalho ele não pode ser desvirtuado, porque o resultado do trabalho ele tem que ser convertido em algo que Deus, né, possa reconhecer como gratificante, como algo de estar alcançando um estado de graça, tá? Então, essa ética, gente, eu já vou falar sobre para vocês, né? Mas e isso é muito importante, tá? Então, as pessoas paulatinamente, gente, começam a desenvolver um tipo de disciplina. E aí que está a importância da subjetividade do trabalho no mundo contemporâneo moderno, né? As pessoas começam a desenvolver, então, gente, um tipo de disciplina e rotinização em todas as atividades da vida, né? Disciplina e rotina, né? O trabalho, então, passa a ser visto como uma vocação e um dom de Deus dado aos homens, tá, gente? E então devemos, como diz Max Weber, ter cuidado com o trabalho e com o resultado do trabalho. Não podemos esbanjar aquilo que é de Deus. O que fazer com a riqueza acumulada? Devemos então reinvestir em mais trabalho, em mais empresas, tá? Então, gente, é essa relação ética que há entre o trabalho e o resultado do trabalho. Não é para luxúria, é para edificar mais trabalho, tá, gente? Então, gente, esse tipo de crença em torno do trabalho, segundo Max Weber, fez com que as pessoas desenvolvessem um tipo de ethos. O que é ethos, gente? Um tipo de... é uma relação entre fé, espiritualidade enquanto razão, percepção, intuição, lógica, e essa combinação vai fazer com que o indivíduo, né, seja autocontrolado, que ele seja, digamos assim, faz com que ele exerça um autocontrole sobre ele, tá, gente? Uma combinação entre o ímpeto moral e a fé, o autocontrole, então, né? A disciplina e a ética em relação ao trabalho é essa convergência. E tudo isso, gente, em correspondência aos princípios religiosos. E que, nesse caso, com predominância da confissão protestante calvinista, tá, gente? Então, gente, o que fica aqui nessa grande mudança é que temos aqui alguns valores novos do ponto de vista desse ethos, né? Que é a disciplina, o autocontrole, a rotina, a resignação, aquilo que nós hoje chama-se de resiliência, por exemplo, ênfase ao individualismo, mas não um individualismo banalizado, mas um individualismo com sentido, né? E foco na ação individual. Então agora, gente, cada um é responsável por si, né? Sobre essa lógica, tá, gente? Então, segundo Weber, gente, os genes do capitalismo moderno são, digamos assim, oriundos dessa história de colaboração das confissões religiosas protestantes. Fato que não aconteceu em países orientais e nem no capitalismo aventureiro e de pilhagem, tá, gente? Típico realizado pelos países europeus, né? Que era de economia aventureira, de pirataria, de pilhagem, né? Muitas vezes de falta de planejamento, como ocorreu com a Inglaterra, França, né? Que tardiamente desenvolveram o sistema capitalismo racional científico, né? E os Estados Unidos, embora não tenha sido o primeiro país a desenvolver o capitalismo, ele é o primeiro que torna o seu desenvolvimento, então, de capitalismo altamente racionalizado, especializado, né? Eles desenvolvem, então, a estrutura de Estado burocrático relacionado, então, a uma forma econômica planejada, que é o capitalismo.
Então, as empresas contemporâneas, né, vão surgir, primeiramente, nos Estados Unidos, com toda aquela qualidade racional científica, né? Um núcleo formado por especialistas, né, qualificados, engenheiros e técnicos, né, contadores, né? E esses profissionais, eles são oriundos das confissões religiosas protestantes. As famílias, né, são de origem protestante, sobretudo. Então, isso aí, gente, reflete nada mais nada menos que o estilo de vida, né, americano, tá, gente? Então, gente, nessa mudança de perspectiva sobre a noção de trabalho, vemos os elementos práticos da racionalização, né? Ou melhor, da organização do trabalho, que são a disciplina, o autocontrole, a rotina, a resignação, a ênfase ao individualismo, né? Digamos assim, e o foco na ação individual, tá, gente? São esses elementos, né? São esses elementos, pessoal, eles são base para a ideia de organização e de planejamento, tendo como elemento central o indivíduo e a sua ação racional, planejada. Tá, gente? Então, essa é a grande mudança de um período para o outro. Tá? A formação de um indivíduo pautado por esse ethos, tá? Que eu falei aqui. Vou dar uma pausada. Vou pausar um pouquinho aqui, tá? Obrigado.